Bom, vamos dar início aqui ao nosso curso de drogas vasoativas. Meu nome é Alexandre, sou enfermeiro. Vamos falar um pouquinho aí sobre as drogas vasoativas. Então, fui enfermeiro bastante tempo de unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, onde nós estávamos diante todos os dias da utilização das drogas vasoativas. E é muito importante nós, profissionais, sabermos algumas coisas assim básicas. E o intuito aqui desse curso é trazer coisas básicas aí do dia a dia para vocês, terem uma noção, para vocês aprimorarem aí. E aí a gente entra na questão aí do objetivo do curso, né, que é possibilitar os profissionais, estudantes ou até os profissionais aprimorar os seus conhecimentos, práticas, para que possam executar com conhecimento e competência, respeitando os preceitos legais da ética e da segurança do paciente. O público-alvo aí a gente vai falar sobre os estudantes profissionais da área da saúde no geral, enfermeiros técnicos, auxiliares de enfermagem, lembrando que os auxiliares de enfermagem, obviamente, né, por lei, não deveriam atuar dentro de setores críticos como pronto-socorro e UTI, mas infelizmente a gente não tem essa vistoria e uma análise mais crítica em relação do Corém, fiscalizando essas questões, e dentro dessas unidades aí a gente acaba tendo profissionais auxiliares. Alguns hospitais trabalham na UTI somente com enfermeiro, dentro da unidade de terapia intensiva. Então tem alguns hospitais que trabalham exclusivamente só com enfermeiro assistencial e um enfermeiro ali que cuida da parte administrativa. São hospitais de primeira linha, de grande nome, enfim. Mas infelizmente a gente acaba encontrando auxiliares. Mas isso não impede do auxiliar fazer um curso para aprimorar os conhecimentos e futuramente poder utilizar e atentar, e conhecimento nunca é demais. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação que supostamente vamos utilizar aí as drogas vasoativas. Então, dentro desses 4 quesitos aí, princípios aí básicos, né, na questão hemodinâmica do paciente, ou seja, o que é a questão hemodinâmica do paciente? Ele está extremamente com sinais vitais estáveis. Pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, ou seja, ele está hemodinamicamente estável. E quando esses 4 quesitos, esses 4 tipos principais da funções hemodinâmica estiver alterada, esse paciente provavelmente vai ter que entrar com uma droga vasoativa aí para suprir a necessidade de cada uma delas. Então, quais seriam elas? O choque hipovolêmico, o cardiogênico, o obstrutivo e o distributivo. Aqui o hipovolêmico está envolvido com as hemorragias, seja interna ou externa, traumas, hemorragias digestivas, perdas cutâneas como queimaduras extensas, falando aí de queimaduras acima de 20% do corpo, febre, gastrointestinais, diarreia, vômitos, enfim. Sequestro de líquidos por o terceiro espaço, como pancreatite, peritonite, ou seja, choque hipovolêmico são perdas, seja ela por vômitos, diarreia, líquidos, sangue, choque hipovolêmico. E a gente vai ter que entrar com droga vasoativa para normalizar essa volemia desse paciente. O cardiogênico, que está envolvida na função do coração, cardíaca, e aí entra a questão do IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, as arritmias, as miocardite, causas mecânicas como defeitos nas válvulas, valvares, ruptura de septo, aneurisma de parede, insuficiência mitral aguda, ou seja, esse é o choque cardiogênico. O outro seria o obstrutivo, uma obstrução, um tromboembolismo, um tamponamento, pneumotórax, uma hipertensão. E por último, o distributivo, que está relacionado aos choques, choque anafilático, choque séptico, neurogênico, da insuficiência adrenal, enfim. Então esses são as questões mais aí que vamos estar diante do quadro aí do cenário dentro de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva,
fazendo com que a parte hemodinâmica do paciente fique totalmente instável, e é através das drogas vasoativas a gente vai tentar restabelecer o quadro desse paciente e fazer com que aquela parte hemodinâmica afetada ali seja ali resolvida ou amenizada aquele dano ali naquele órgão, naquela situação. Os profissionais envolvidos nessa questão. Então, quais são os profissionais que estão envolvidos? Como eu falei anteriormente, seria os técnicos de enfermagem, né? Nessa categoria não entraria os auxiliares. Os auxiliares, pela medida do COFEM, COREM, Organização Mundial de Saúde, eles não podem estar atuando dentro de setores críticos, então somente aí os profissionais médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem que vão estar envolvidos aí nessa questão. Então todos esses profissionais aqui vão estar lidando aí dentro de uma unidade de terapia intensiva, lidando aí com essas questões das drogas vasoativas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais utilizados aí para a gente fazer aí o preparo dessa droga vasoativa. Então, o que a gente precisa utilizar para fazer o preparo da droga vasoativa? Então a gente vai utilizar uma seringa de 20, 10 ou 5 ml, vai depender do que a gente vai aspirar de droga. A agulha hipodérmica de 40x12 ou a 25x7 para fazer a aspiração. Soro fisiológico de 0,9% de 100 ml, porque tem algumas que podem ser diluídas em soro fisiológico. Ou soro fisiológico de 250 ml, que sempre vai ser essas dosagens aqui de ml de soro fisiológico. Soro glicosado 5% de 250 ml. Soro glicosado de 5% de 100 ml. Os equipos fotossensível e os equipos de macrogotas. Drogas vasoativas. Então vamos falar um pouquinho sobre a amiodarona. A amiodarona, muito utilizada dentro de unidades de saúde na UTI, é uma medicação utilizada em arritmias, taquirritmias ventriculares sintomáticas e taquirritmias supraventriculares sintomáticas, como flutter e fibrilação atrial. Então, os pacientes que têm esses tipos de arritmia, ele vai estar utilizando aí essa medicação dentro da unidade de terapia intensiva. Dobutamina, a indicação dela é quando o paciente há um aumento da frequência cardíaca e no volume de injeção de hipoperfusão, nos quais o débito cardíaco ele tem uma insuficiência aí e acaba não suportando as demandas circulatórias. Então, quando o paciente tem esse aumento da frequência cardíaca e no volume de injeção, esse paciente vai utilizar a dobutamina. Quem vai determinar a dosagem, obviamente, vai ser o médico, e ele que vai determinar aí como que vai ser feita essa questão. Dopamina. Qual que é a indicação da dopamina? A dopamina ela é utilizada em choque circulatório, como o choque séptico. Lembra aquele que eu falei dos choques relacionados aí? Então, choque cardiogênico. Ele vai ser utilizado no infarto agudo do miocárdio, no AM, o choque anafilático, numa hipotensão severa, que é uma pressão muito baixa, quando o paciente chega dentro de uma unidade de saúde e ele está com a pressão muito baixa, muito hipotenso, por exemplo, aí na volemia que a gente tinha falado, né? Então o paciente está tendo muita perda de volume, que aí independe do que seja vômito, seja sangue, seja líquido, enfim, quando esse paciente está tendo uma volemia muito grande, geralmente os médicos vão usar uma droga vasoativa, e essa droga vasoativa vai ser aí indicada aí a dopamina, tá? A nitroglicerina ou tridil, então ela tem esses dois nomes, geralmente é conhecida como tridil, mas ela é a nitroglicerina. Ela é indicada para baixar a pressão arterial, ou seja, melhorar a circulação do sangue no coração em casos de dor no peito, como um infarto, né, ou insuficiência cardíaca. Então, quando o paciente ele tiver
aumento da circulação no sangue e tiver uma pressão elevada e tiver aí suspeitas aí do infarto ou insuficiência cardíaca, a melhor indicação aí seria o tridil. Aqui é um tripluciato de sódio ou niprid, geralmente mais conhecido como niprid, utilizado muito nas emergências hipertensivas, porque ele faz uma vasodilatação rápida e nas insuficiências cardíacas agudas descompensada. Então, quem vai determinar para qual tipo aí de, vamos dizer assim, conduta aí vai ser o médico para a melhor droga vasoativa para o paciente. Aqui a norepinefrina ou noradrenalina. A noradrenalina é indicada como um vasoconstritor periférico, muito utilizado aí, provavelmente quem é da saúde já sabe que é muito utilizada aí nas situações de emergência, e ela causa uma diminuição da pressão sanguínea que pode colocar aí, em risco aí a vida do paciente em casos de infarto ou hipotensão profunda. Então ela é utilizada muito nas emergências aí que causam essa diminuição da pressão aí e da questão dos casos de infarto e as hipotensões profundas. Então muito utilizada essa droga vasoativa. Adrenalina, a famosa epinefrina, muito utilizada aí, todo mundo que está na área da saúde já pegou aí um caso de uma parada, de uma PCR, e ela é muito indicada numa PCR, tá? Nos casos de parada. Choque anafilático, cirurgias de derivação cardiopulmonar, pacientes quando está em POI, então é bastante utilizada, mas comum aí na ressuscitação cardíaca, quando o paciente entra numa parada cardiorrespiratória. Aqui a gente coloquei aqui para vocês aqui para fazer a droga vasoativa, instalar essa droga vasoativa, geralmente dentro da unidade de terapia intensiva. Nós não falamos em ml, a infusão dela não é ml, então geralmente os médicos eles querem saber em micrograma quilo minuto, então ele quer saber quantas microgramas quilo minuto este paciente está recebendo aquela determinada droga vasoativa. Então existe um cálculo para essas drogas vasoativas, tá? Esse cálculo não é feito por nós, enfermeiros, nem técnicos de enfermagem, embora seria interessante saber e conhecer. Então existe um aplicativo que faz isso por nós. Obviamente que os médicos já sabem essa fórmula de cabeça, então eles conseguem fazer muito rápido isso. Então aqui deixei para vocês que é esse aplicativo, que é o Cardio-ER. Aqui tem uma imagem deles, né? E você substitui aí, você coloca todas as informações e ele vai te dar o micrograma quilo minuto. Esse micrograma quilo minuto é o que o paciente precisa receber de droga vasoativa. Então, quando o paciente está recebendo uma droga vasoativa, o médico vai chegar e vai perguntar quantas microgramas quilo minuto o paciente está recebendo dessa noradrenalina? Quantas microgramas quilo minuto esse paciente está recebendo desse tridil? Sempre ele vai perguntar em microgramas quilo minuto. Ele não vai perguntar em ml hora. Embora na bomba de infusão ela vai estar sendo infundida em ml hora. Por exemplo, uma noradrenalina vai estar sendo infundida em uma bomba de infusão. Todas elas são infundidas em bomba de infusão, via exclusiva. E aí ela vai estar sendo infundida em 20 ml hora. Só que na hora que o médico perguntar ou você informar, você vai informar quantos microgramas quilo minuto está recebendo. Porque essa dosagem de 20 ml hora vai estar modificada para microgramas quilo minuto, tá? Os dispositivos de infusão para droga vasoativa é um acesso venoso central, que ele pode ser de 2 vias ou de 3 vias, tá? Então, 3 vias ou 2 vias. Ele pode ser duplo lumen ou triplo lumen, com as 3 vias ou 2 vias. Sempre vai ser de via exclusiva, então eu não posso colocar nenhuma outra medicação correndo nessa via das drogas vasoativas. Não posso colocar medicação anti-inflamatório, antibiótico,
dietas parenterais, eu não posso colocar nada junto com essas drogas vasoativas, tá? Aqui os locais de inserção desses catéter. Então a gente tem 3 locais e o 1 e o 2 são os mais indicativos e os mais utilizados dentro de uma unidade de terapia intensiva. A jugular interna, que seria a número 1, a jugular, a subclávia, que é a número 2, e a femoral, que é aqui a número 3. Geralmente as mais utilizadas são essas duas aqui. Todo paciente, quando ele dá entrada numa unidade de terapia intensiva, é um pacote básico, né? Então o paciente já entra dentro do setor e ele já passa aí já esse catéter central e geralmente uma PAI. A PAI é uma punção arterial que vai ser puncionada aqui por um dispositivo, né? um introcam, um gelco. Ele vai ser acoplado num equipamento que vai ser colocado ali no monitor cardíaco e ele vai dar a pressão arterial ali, né, que é a pressão arterial invasiva. Então, quando o paciente já entra numa UTI, ele já passa esse catéter central, o PAI e às vezes a sonda vesical de demora, dependendo do quadro clínico desse paciente, tá? Mas todos os pacientes que entram dentro de uma UTI passam o catéter venoso central, tá? Existe um catéter venoso central de inserção periférica, que é o PIC, mas não é indicativo para fazer droga vasoativa. Então, o paciente, é muito difícil ele dar entrada numa UTI e passar em PIC nele. Ele dá a entrada na UTI, se ele não for puncionado com catéter central no pronto-socorro, ao entrar dentro da UTI, os médicos já vão passar aí um catéter central, porque ele é mais fácil de manipulação, a absorção dele é muito mais rápida, porque ele está muito mais próximo das veias aqui centrais, e vai conseguir aí suportar as drogas vasoativas e todas as medicações ali dentro de uma unidade de terapia intensiva. Os cuidados de enfermagem com as drogas vasoativas, muito importante, que eu acho que é o foco principal aí, são os cuidados da enfermagem com as drogas. Então, falando aí dos 13 certos, então, sempre que eu for manipular uma droga vasoativa, atentar aos 13 certos, então, paciente certo, via certa, dose certa, medicamento certo, horário certo, enfim, aqueles 13 certos aí que provavelmente daqui a um tempo vão mudar, né? Começamos com 5 certos, foi para 6, 9, 8, já estamos em 13, e cada dia que passa a nossa enfermagem muda, provavelmente vai mudar isso aí também. A infusão deve ser feita em veia calibrosa, então é muito difícil fazer no acesso periférico, então se for feito no acesso periférico, provavelmente isso vai ser feito no pronto-socorro, né, naquela emergência ali, porque talvez não dê para passar um catéter central, a vida do paciente ali, ele pode ir a óbito em frações de minutos, segundos, então leva-se um tempo para puncionar um catéter central, então é puncionado na emergência um acesso calibroso periférico. Foi para UTI, ele vai passar o catéter central, tá? Aí aqui de preferência o catéter central. Infundir a droga em via exclusiva, então posso colocar outras drogas vasoativas? Sim, posso, mas se der e colocar em via exclusiva, cada um na sua via, dependendo da quantidade de drogas que eu vou estar entrando, eu posso estar utilizando 2 drogas vasoativas ao mesmo tempo, e se eu tiver 3 vias, é melhor eu colocar uma em cada via e deixar uma outra só para fazer as medicações, analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios. Então, se eu tiver de 2 vias, infelizmente eu vou ter que colocar as 2 drogas vasoativas ali naquela via. A administração sempre vai ser em bomba de difusão. Sempre as drogas vasoativas são feitas em bomba de difusão. E sempre mantendo um controle rigoroso de gotejamento. Então, todas as vezes que eu for administrar uma droga vasoativa, essa droga vasoativa vai ter que ser em bomba de difusão. Vou fazer lá, vai ser feito um cálculo, micrograma aqui no minuto, e eu vou colocar isso na bomba de difusão, que vai dar tanto x ml hora.
Tem medicamentos, tem drogas vasoativas que é o equipo normal, tem drogas vasoativas que é equipo fotossensível, e aí eu tenho que saber, e aí eu colocar esse equipo fotossensível. A anotação tem que ser feita a cada 2 horas, de volume, micrograma quilo minuto, que eu estou ali, os ml horas, zerar as bombas de infusão a cada 2 horas, e isso vai ter que ser anotado ali na folha do SAI, que fica ali no prontuário do paciente, que é a sistematização de assistência de enfermagem. Lavar a via com o menor volume possível, então quando for fazer um bolos, né, evitar a administração ali com um volume, dependendo do catéter, e o volume muito pequeno, por exemplo, geralmente o catéter venoso central, ele não comporta um volume muito menor porque a pressão é muito grande. Então, geralmente, quando a gente faz a lavagem desse catéter venoso central, geralmente a gente utiliza da seringa entre 10 e 20 ml. A de 5 tem uma pressão maior, e se eu for utilizar a seringa de 1 ml, eu tenho uma pressão muito grande, eu posso romper ali esse catéter dentro daquela veia central. Verificar a pressão arterial do paciente, aqui fala antes, no início da infusão, então, mas ele vai fazer um controle a cada 1 hora, então a pressão vai ser aferida a cada 1 hora, ele vai ser programado no monitor, então esse paciente vai ser monitorizado, então essa monitorização eu vou calcular e programar para que a pressão arterial fique ali aferindo a pressão desse paciente de 1 em 1 hora. Aí aqui fala, controle da pressão arterial e frequência cardíaca, ou seja, todos os sinais vitais vão ser controlados de 1 em 1 hora, só que a pressão arterial eu preciso programar no monitor cardíaco. Então eu vou lá no monitor, clico em pressão arterial, lá vai ter todas as mudanças de como eu quero controlar o tempo de aferição, e eu vou deixar de 1 em 1 hora. Atentar para as alterações do traçado do ECG, então o paciente que usa droga vasoativa, ele pode estabilizar e instabilizar muito fácil. Então, se eu tenho uma droga vasoativa com um intuito hipotensor, abaixar a pressão, o paciente deu uma entrada no pronto-socorro com a pressão muito elevada, e eu estou introduzindo droga vasoativa hipotensora, então tridil, né, o nitroprusiato de sódio, tridil, eu vou ter que averiguar esses parâmetros do paciente. Então eu preciso estar muito atento ao traçado, que ele pode dar muita alteração. O controle de débito urinário é muito importante. Tem drogas vasoativas que afetam muito a função renal, então eu preciso fazer um controle rigoroso a cada 2 horas do controle de débito urinário desse paciente. Aqui a questão do balanço hídrico. O balanço hídrico é tudo que for infundido de líquido no paciente, eu vou anotar, e tudo que for eliminado vai ser anotado. Então, todos os volumes de drogas vasoativas, todas as medicações que forem infundidas, eu vou colocar no SAI, que tem um campo dentro do SAI que fica ali num espaço específico da unidade de terapia intensiva, onde é feito o balanço hídrico. Então isso é muito importante. É feito uma somatória por plantão, então a cada 6 horas eu vou somar tudo que foi infundido e somar tudo que foi drenado, de urina, de vômito, enfim. E aí eu vou fazer um controle. Então eu vou saber se esse paciente está retendo o líquido ou não. Então, exemplo, o paciente recebeu nas minhas 6 horas, das 7 da manhã às 13 horas, 3.000 ml de líquido e urinou 1.000, 2.000 ml ele reteve. Ou seja, ele está retendo o líquido, porque foi feita toda a somatória do que ele foi ingerido, né, por sonda enteral ou gastro, ou até mesmo uma dieta parenteral, ou seja, todo o volume que foi infundido deu 3.000, só que a perda dele foi de 1.000 ml. O médico precisa saber disso imediatamente, que de repente ele pode estar retendo, e isso pode afetar muito a função cardíaca desse paciente, e aí ele provavelmente vai avaliar e de repente ali entrar com uma albumina,
entrar com furosemida, algum diurético para melhorar essa questão, para não congestionar aí, né, a função cardíaca desse paciente e melhorar essa função. Avaliar o enchimento capilar, então eu vou avaliar as extremidades de membros inferiores e membros superiores, as digitais, ver se está com uma perfusão boa, enfim. Verificar a compatibilidade da droga e outras medicações, no sentido, posso colocar junta na mesma via ou não. A troca da solução é a cada 24 horas. Então, se eu coloquei uma droga vasoativa e deu 24 horas, mas ela não acabou ainda, porque o gotejamento está muito pouco, o micrograma quilo minuto está muito baixo, né, para infusão, e aí não acabou ainda, eu tenho que trocar a cada 24 horas, independente de acabar ou não. Aí dá preferência de fazer uso da PAM, né, pressão arterial média invasiva, ou a PAI. Então, geralmente os médicos dentro da unidade de terapia intensiva vai colocar a PAI, que é invasiva, porque a manual talvez ali não seja tão fidedigna ali o resultado. Então, a PAI ela já é mais precisa, ou seja, a pressão arterial invasiva, quando ela der lá no monitor do paciente, exatamente o valor que está lá é realmente a pressão que está dentro do vaso ali arterial do paciente. Já o manguito, existem vários fatores que pode atrapalhar, de repente o tamanho, existe o tamanho de manguito, então geralmente é feita uma circunferência braquial para saber o tamanho, e isso tem dentro dos melhores hospitais, dos grandes hospitais, eles fazem ali com a fita métrica a circunferência do braquial do paciente para avaliar o tamanho do manguito, né? Então vamos supor, o paciente, a circunferência braquial dele é 13, eu vou usar um manguito entre 13 e 15, eu não posso usar um manguito entre 16 e 20 porque é muito grande, então vai dar uma falsa aferição de pressão arterial. Então, mas infelizmente não são todos os hospitais que trabalham dessa forma. Tem hospitais que trabalham com os manguitos ali tamanho único, e isso não é muito fidedigno. Então, geralmente é feita aí a PAI. Atentar aos alarmes dos monitores da bomba de fusão. Todos esses alarmes têm que estar ligados. Você pode até diminuir o tom do volume, né? Mas nunca desligar, né, os alarmes, porque isso é muito importante, é o que vai me alarmar e me direcionar que alguma coisa está errada ali, seja no monitor ou seja na bomba de fusão. A bomba de fusão pode ser uma obstrução, pode ter obstruído o catéter central, ele pode ter pinçado, pode ter acabado, pode ter uma bolha. E a droga vasoativa, se o paciente ficar ali 1 minuto sem aquela droga, ele pode rebaixar de uma tal forma e levar esse paciente a óbito. Então, e aqui do monitor, o paciente pode entrar numa bradicardia, numa parada, e se eu tiver desligado esse monitor, o som dele, eu não vou conseguir ouvir ali o alarme. Qualquer alteração, comunicar ao médico imediatamente. Dentro da UTI, o médico fica junto com a equipe, então sempre vai ter um médico ali, e aí a gente pode comunicar ao médico em qualquer alteração hemodinâmica. A anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem é muito importante dentro da UTI, talvez mais importante do que qualquer outra anotação, embora todas as anotações sejam importantes. Mas assim, a anotação de enfermagem da UTI é imprescindível, porque o paciente muda a todo momento. A instabilidade do paciente é muito grande dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, é balela quando o profissional, ou até mesmo o enfermeiro, ou até mesmo alguns professores, que eu já vi falar para os seus alunos, dizer que na anotação de enfermagem você tem que ser sucinto. E na verdade não é isso. Na verdade, a anotação de enfermagem você tem que colocar tudo o que está acontecendo com o paciente. Então aqui eu coloquei um roteirinho básico, bem básico mesmo, sobre a anotação de enfermagem. Então a anotação de enfermagem ela tem que conter a data,
o horário, a assinatura e identificação do profissional com o número do Corém dele. Então, só a assinatura não identifica o profissional, embora muitos locais tenham só o nome do profissional, mas não tem o carimbo, né? Então tem que ter o carimbo do profissional. Não deve constar erros ou rasuras. Então é um documento legal, jurídico, onde acontece todas as eventualidades, anotações, evoluções do quadro clínico do paciente, e isso é um documento legal em questão de processos jurídicos, a família querer processar, enfim, essa anotação de enfermagem é que vai dar embasamento no todo o tratamento desse paciente. Então qualquer tipo de contestação de procedimentos deverá estar aqui dentro da anotação de enfermagem. E uma vez que não foi anotada, né, eu não fiz. Eu posso ter feito o procedimento, mas uma vez que não foi anotada, não foi feito o procedimento. E aí, quando tem erros e rasuras, esse documento não me serve totalmente como um documento legal. Houve uma rasura, né? Corretivos, já vi muito no meu dia a dia, profissionais trabalhando e colocando corretivos, não pode, né? Então, quando há um erro ali naquela palavra, eu coloco vírgula, digo vírgula e eu continuo escrevendo. Então, esse digo, estou dizendo que anterior a esse digo, eu me equivoquei e não era aquilo que eu queria dizer, mas nunca colocar corretivos. Deve anotar tudo relacionado ao atendimento do paciente, a entrada desse paciente, qual horário que ele entrou, com quem ele entrou, acompanhado de quem, do familiar, acompanhado de quais profissionais, se era do pronto-socorro, de onde era, como que que você posiciona ele no leito, como ele se encontrava, consciente, orientado, calmo, respondendo verbalmente, a estímulo verbal, a estímulo doloroso, ele estava mantendo quais dispositivos, né? Como é que ele estava hemodinamicamente, que você instalou, colocou monitorização cardíaca, que você, enfim, tudo que você for fazer nesse paciente. Todas as drogas administradas precisam ser anotadas. Realizado troca da infusão da noradrenalina, foi modificado noradrenalina de 3 microgramas quilo minuto para 4 microgramas quilo por minuto, enfim, qualquer alteração de drogas eu vou anotar. ml horas das drogas infundidas, além de colocar os microgramas, colocar as ml hora das drogas infundidas. Ou seja, todo e qualquer procedimento, qualquer droga administrada, qualquer droga retirada, né, qualquer droga trocada desse paciente, eu preciso anotar. Então, se o médico chegou lá e diminuiu a droga, eu vou colocar que ele diminuiu a droga. Se o médico aumentar o volume da droga, eu vou colocar que ele aumentou o volume da droga. Ah, mas a cada 15 minutos o médico muda. A cada 15 minutos você vai anotar que ele mudou. Ele mudou, eu anoto, tá? Suspendeu, foi suspenso noradrenalina pelo doutor fulano de tal, devido ao paciente apresentar estabilidade hemodinâmica, enfim, você vai anotar tudo bem detalhado. Paciente com balanço hídrico negativo, paciente com balanço hídrico positivo, aviso médico, não sei o que, foi medicado com albumina, tantos ml, dois frascos, uma ampola de furosemide, ou seja, eu vou anotar tudo muito bem claro, tá? Então isso aqui é uma questão bem básica que eu coloquei aqui para vocês se atentarem aí, tá bom? Bom, é isso. Algumas coisas mais em evidência está dentro da apostila que eu deixei para vocês. Essa aula foi mais para um entendimento aí melhor, aí para vocês terem noção do que ficar somente lendo a apostila. E até a próxima aí, nos outros cursos que virão. Tchau, tchau.